Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao programa Assembleia Convida. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui no estúdio dois amigos, um casal de convidados, que é o Duda e a Thalita. São dois amigos lá da nossa região do Vale do Paraíba, mais precisamente da cidade de Jacareí, mas também com grandes trabalhos na cidade de São José dos Campos. E hoje eles vêm trazer algumas novidades para a gente. Bem-vindo, Duda. Muito obrigado, deputado Hélio Nishimoto. É um prazer estar aqui. E a gente se conhece já há algum tempo, e aí estar aqui é uma realização de um sonho, contar um pouco da nossa história. Obrigado pelo convite. Que bacana, vai ser muito bom a gente conhecer essa história que vocês têm. Eu sei que é muito bonita, mas eu também quero aprender um pouco mais. E Thalita, bem-vinda, viu, ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer conhecer essa TV e que bom, obrigado pelo convite. Nós vamos ter muita coisa para conversar aqui, sem dúvida vocês vão gostar daquilo que vai ser apresentado, mas para isso nós vamos ver primeiramente um trecho de um vídeo aí que vai demonstrar um pouco daquilo que é a vida do Duda e da Thalita. O projeto Inconformados foi fundado pelo casal Duda e Thalita no dia 1º de março. O casal descobriu no ano passado um risco de saúde por causa da obesidade e iniciou então uma dieta junto com atividades físicas. Foi tão motivador que os amigos se uniram a eles. O pequeno grupo começou suas atividades no Parque Brasil e hoje conta com mais de 400 participantes. Tem um website, uniformes, personal trainer, mídia e parceiros. A pesquisa deste ano, divulgada pelo Ministério da Saúde, revela que quase 53% dos brasileiros estão acima do peso e quase 18% são obesos. Puxa vida, olha aí, essa introdução foi boa, viu, Duda? Gostei de ver. Agora, eu já queria matar uma curiosidade, não Sim. só a minha, mas principalmente do público que nos assiste agora. Por que o projeto se chama Inconformados? Pois é, o projeto nasceu, na verdade, nós não criamos o projeto imediatamente, na verdade, porque era um projeto de vida nosso, mas a partir do momento que nós começamos a ganhar, as pessoas começaram a perceber que a gente estava perdendo peso, e aí elas, Duda, o que está acontecendo, tal, nós podemos acompanhar vocês, e aí então nós começamos a convidar amigos para caminhar com a gente numa praça às 10h30 da noite. E aí já tinha 6, 8, 10 pessoas. Eu estava andando um dia, eu falei, rapaz, a gente podia transformar esse negócio num projeto, num grupo de pessoas afim da mesma coisa, qualidade de vida. E aí eu falei, bom, eu não estou muito conformado, porque na época ainda tinha meus 120, 130 quilos, eu não estou muito conformado com a situação, com o meu peso. E aí foi quando eu falei, bom, se nós não estamos conformados, nós somos inconformados. Então foi quando nasceu a ideia, na verdade, de dizer não para o sedentarismo, não para não se conformar com o peso, não se conformar em ficar lá sentadinho no sofá de casa e não fazer nada. Então o projeto nasceu, na verdade, dessa falta de conformismo, por isso nós somos hoje um projeto chamado Inconformados. Você falou que estava nessa época com 120, 130 quilos. Você chegou a quantos quilos no máximo aí? Em agosto, exatamente, agosto de 2014, no dia 25 de agosto, que é meu aniversário, nós fizemos o nosso último festão, chamamos os amigos, porque uma semana antes eu recebi um laudo preocupante. Nesse momento, em agosto de 2014, eu estava com 150 quilos. 150 quilos. Isso. E a Thalita também começou esse projeto junto com o marido, Duda, e você também estava acima do peso na época. Era obesa? Bem acima do peso, eu já estava com 115 quilos. 115? 115 quilos. Para uma mulher é muita coisa. E vocês começando juntos assim, a preocupação, conforme falaram, foi por causa da saúde. O médico disse alguma coisa naquela época que você estava com 150 quilos que te assustou. Isso. Agosto? Agosto de 2014. Um ano e pouco atrás. Isso, exatamente. Na verdade eu tenho um histórico complicado, porque com 21 anos de idade eu tive um infarto, decorrente também já de uma vida sedentária. Mas aquilo me chocou por apenas 2, 3 meses, eu mudei a minha vida. Mas logo eu retomei de novo e comecei a fazer tudo errado e comer errado. Eu trabalho no ramo da música, estúdio, então a gente não tem muita disciplina, enfim. E aí, no ano passado, eu fui fazer um check-up de rotina e aí foi constatado, então, que eu estava com início de diabetes. Então, meu quadro era, eu tive um infarto, tomava remédio para controlar a pressão, então eu tinha um problema na minha pressão.
sempre pressão alta, e aí eu tenho agora o laudo do médico dizendo que eu tenho um início de diabetes. E o médico foi categórico. Ele falou, Duda, você com 35 anos de idade, 150 quilos, com o seu histórico, você não vai passar dos 40. E aí parece que ele apertou um botão, porque nós temos um filho de 10 anos. E ele falou, olha, você não vai ver o seu filho crescer. Então aproveita aí máximo 5 anos da sua vida, porque nesse ritmo que você está conduzindo a sua vida, você não passa dos 40. Isso assustou, né? Bastante. Falar que vai ver o filho mais 5 anos só, pois até que é realmente assustador. E vocês dois juntos, então, perceberam que era hora de mudar o padrão de vida? Foi assustador, né? Ouvir que seu marido tem poucos anos de vida, que depois você vai ficar sozinho com seu filho, é muito triste. Então, quando nós chegamos em casa, eu falei para ele, Duda, é a hora da mudança, a gente tem que mudar. Porque a gente não pode continuar desse jeito, você vai morrer cedo, eu vou ficar viúva cedo, não vai ficar bom. Vamos fazer alguma coisa. Eu já tinha marcado um endocrinologista, porque assim, nós somos obesos, não é de hoje, já faz anos. Então, eu já tinha marcado para tentar uma mudança. Quando veio esse laudo médico para a gente, foi assustador. Então, foi a oportunidade que a gente teve. Chegou lá no médico, ele falou assim, olha, vocês precisam urgente de fazer alguma coisa. O endocrinologista falou, vocês precisam mudar de vida. Aí, só que nós já fomos com o seguinte pensamento, vamos lá e vamos pedir um encaminhamento para fazer a bariátrica. A cirurgia do estômago. A cirurgia do estômago. A gente Estava sempre certo pensa disso, isso. que seria a solução. Isso, é porque assim, a pessoa que ela é muito acima do peso, o que falta para ela é esperança. Ela não consegue acreditar que com o exercício físico e com a alimentação ela vai conseguir emagrecer. Porque é muito difícil, porque o nosso pensamento é sempre em comida, sempre se resume em comida. Então, assim, a gente entendeu que a gente precisava mudar mesmo. Pensamento, atitude e fazer a ação ser uma ação verdadeira, né? Fazendo a mudança de hábito. Eu acho que vale destacar que nós já tentamos várias vezes, nós temos 16 anos de casado, e nós já tentamos várias vezes emagrecer, até pelo meu histórico do infarto. Então, assim, várias vezes a gente pegou na mão do outro e falamos, vamos lá, agora é dessa vez. Mas o dessa vez sempre durava 2 semanas. A praça onde nós nos reunimos hoje conhece a gente já de outros carnavais. Certo. Mas a gente nunca conseguiu, justamente porque a gente não tinha a persistência, a gente não conseguia dar um passo a mais. Então tudo doía, tudo era difícil demais e a gente não tinha, naquele momento, a consciência de que a alimentação era tão importante quanto a atividade física. Então a gente sempre ia no físico e a gente sempre desistia nas 2, 3 semanas. Nós nunca passamos disso. Então quando nos veio essa, nem laudo, né, veio uma sentença sobre mim, do médico, nós já lembramos de todo esse histórico da tentativa. Pô, já tentamos 1, 2, 3, 4 vezes. O que é que vai mudar? Nós vamos tentar de novo, nós não vamos conseguir. Então, por isso veio a ideia da bariátrica, porque a gente queria fugir do processo. O processo é árduo, a gente viveu isso, o processo é doloroso, não é nada fácil. Então, a gente quis pular do processo. E foi quando a endocrinologista nos mostrou os riscos que a gente tinha da bariátrica e nós, então, ficamos interessados em conhecer mais dos riscos, fomos atrás de familiares que fizeram, de históricos complicados e entendemos que, de fato, a gente poderia fazer uma tentativa séria de entender que agora eu tenho uma sentença e que pela primeira vez, se eu não tomasse uma decisão séria na minha vida, isso podia me trazer problemas como perder a vida. Então foi a primeira vez que nós pegamos na mão, isso eu nunca me esqueço dessa cena, de voltar do endocrinologista e na sala da nossa casa, doutor, a gente pegou na mão do outro e disse, olha, a gente já tentou várias vezes, vamos pedir ajuda para Deus? E a gente pediu ajuda para Deus, então a gente pegou na mão do outro, a gente ajoelhou lá em casa e a gente pediu. E rapaz, por vários momentos, onde a gente não conseguia mais, eu não conseguia, ela não conseguia, Deus, a gente entregou isso para o Senhor, então ajuda a gente. E a gente sentia aquela força extra, a gente ia para a rua, a gente ia fazer a nossa atividade, a gente se concentrava na questão da alimentação. Então, a gente agradece muito a Deus por ter conseguido também. E quando vocês tomaram essa decisão, vocês ainda, parece que levaram outro casal para iniciar também essa atividade física com vocês. Na verdade, nós começamos em agosto a nossa história. Certo. A nossa história. Mais ou menos em janeiro, eu já tinha perdido uns 20, 30 quilos. Isso assim, nós dois, todos os dias, a gente não teve o luxo do dia do lixo,
Porque todo mundo dizia, eu tenho o dia do lixo que eu posso comer Verdade. tudo. E a gente não tinha isso. Então a gente entendia que Todo dia do dia. lixo para nós era luxo. E a gente não podia ter esse luxo. Então era de domingo a domingo, a gente fiscalizava a nossa vida. E de domingo a domingo, chovendo, fazendo sol. O que acontecesse, a gente estava na rua fazendo a nossa caminhada, que era o máximo que a gente conseguia. Caminhada. Em janeiro, a gente já tinha conquistado aí, eliminando aí, eu tinha eliminado uns 30, a Thalita também. O nosso amigo, muito perto, mas que já fazia um tempo que ele estava distante, porque a gente mudou os hábitos e a gente acabou não indo para a pizzaria toda noite, como a gente sempre gostava de fazer, indo atrás do lanche e tal. Então a gente fazia uns 3 meses que a gente não via esse casal de amigo. Eu estava na fila do banco e esse cara falou que ele ficou durante aí uns 5 minutos falando, será que é o Duda? Será que é o Duda? E teve a coragem de chegar perto, Duda, você está muito diferente, você fez a bariátrica? Eu falei, não, a gente mudou o nosso estilo de vida. Expliquei para ele e foi quando eu desafiei ele. Ele estava grandão também, falou, rapaz, vamos caminhar com a gente? Eu acho que ele não falou, rapaz, esse negócio de caminhar acho que não dá muito certo para mim não. Mas ele deu um chute, falou, rapaz, o único horário que eu tenho disponível é 10h30 da noite. Mas eu acho, Hélio, que ele falou assim, bom, esse cara não vai topar 10h30 da noite. Esse horário é complicado. 10h30 e a gente topou na hora. Na praça? Pela amizade. Então, vamos lá, vamos caminhar junto. Então, ele levou a esposa dele e aí nós agora já não era mais 2, éramos 4, né? E aí a gente fez a mesma coisa com outros amigos. Então, a gente tinha um casal vizinho nosso, pô, vamos caminhar, não vamos não, tal. De repente, eles toparam a ideia e já eram 6 numa praça às 10h30 da noite. E aí já eram 8 e de repente eram 10. Quando eram 10 amigos, nós resolvemos chamar um profissional. Porque daí 10 amigos já davam umas 2 toneladas em cima da praça. Mais ou menos. Que era tudo gente grande, assim. E aí, vamos chamar um profissional. Foi quando a gente chamou um profissional para trabalhar com a gente, porque a gente entendeu que eram 10 pessoas, mas era um grupo de Profissional de educação física. Profissional de educação física. Para orientar quais tipos de exercícios. Porque vocês disseram também que ir para uma academia tradicional ou normal não é fácil para quem está obeso, né? Não é. É muito constrangedor. Porque assim, as pessoas que vão na academia, em modo geral, né, ela já tem um corpo definido, ela vai lá mais para pegar musculatura. Então, é aquele biotipo de pessoa magra, de pessoa de academia mesmo. E quando chega uma pessoa de 150 quilos, 120 quilos, 115 quilos, elas te medem de cima a baixo e parece que você lê os pensamentos dela. Até onde essa pessoa vai conseguir? Quantas semanas será que ela vai conseguir? Então, assim, é ruim para uma pessoa obesa. A academia não é um espaço que te faz querer ir. Ao contrário, ela faz você não querer ir. Porque não tem estímulo, né? Não tem estímulo. É gente perfeita demais. É quase um bullying, né? Quase não, é um bullying. A pessoa sofre. Nós sofremos, eu sofri isso na pele, assim, não declarado, mas a gente via os bombadão chegando e meio que lendo a mente, dizendo, e aí, isso vai ficar mais quanto tempo aí, né? Até quando você vai aguentar? Até quando, tal. Então, assim, e eu ainda tenho uma outra curiosidade, que quando eu saí do meu cardiologista, com os meus 150 quilos, ele falou assim, olha, você tem que começar uma caminhada urgente, você precisa fazer alguma coisa. Então, eu vou aqui dar um direcionamento para você fazer o teste, né, de esteira, que é para ver o que você pode e o que não pode. E aí foi uma tragédia para mim, assim, porque eu entendi que na minha região, na minha cidade, só tinha uma esteira que suportava alguém de mais de 120 quilos. Então, assim, eu fiquei 1 mês na fila esperando para fazer um teste numa esteira que suportava mais de 120 quilos. Naquele momento, apesar de viver essa obesidade por muitos anos, naquele momento eu entendi que realmente o mundo, de modo geral, o dia a dia, ele não é feito para pessoas obesas. A dificuldade até para achar uma esteira que uma suportasse esteira mais de que 120 me suportasse para fazer o teste, para saber que se eu podia coisa. caminhar, o quanto eu podia, né? E aí isso foi trágico para mim, esperar por 1 mês para achar uma esteira. E na cidade vizinha tinha mais 1, 2 esteiras que suportava o peso. Então, mas que coisa. E isso, eu passava por isso a mesma coisa na academia. Então a academia tinha uma outra esteira que eu podia caminhar. Tá, e esse profissional que vocês contrataram para orientar os 10 e os mais que chegaram lá, foi importante para vocês fazerem a atividade de forma correta, com saúde? Então ele era um instrutor, que na verdade dizia como a gente devia fazer a caminhada correta, ele fazia toda a parte de alongamento,
ele fazia a parte final, então ele colocava a gente na pista, acompanhava a gente, o nosso ritmo, a gente começou a criar ideias, na verdade, dentro do grupo, dizer, olha, vamos fazer uma pesagem toda quinta-feira, e a gente começou a ter esses desafios, mas tudo isso acompanhado por um profissional. Ele nos orientava em relação ao tênis que a gente precisava usar. São detalhes importantes, né? Detalhes Por isso que é importante ter profissional de educação física ministrando as aulas, orientando cada membro, né, do grupo. Sim. E paralelo a isso, você falou de alimentação. Vocês falaram que a alimentação mudou, pararam com os lanches, pizza em excesso e começaram a ter uma alimentação equilibrada. Como é que tem sido de lá para cá o costume com a nova alimentação? Então, na nossa casa, o nosso costume, pela vida corrida que a gente leva, então o nosso costume era pelo menos de 3 a 4 vezes na semana, ou era lanche, ou era pizza, tudo delivery, né? E assim, o nosso filho foi acostumando com isso também, então não prejudica só a gente, prejudica os nossos filhos também. E só que você vai viver nessa vida, você vai acostumando, e você vai achando aquilo totalmente normal. Quando nós pegamos o regime do médico, eu ri. Falei assim, você está brincando, que você está falando de uma pessoa de 120 quilos, que é para comer isso aqui. Ele falou assim, então, toda vez que você abrir a geladeira, você vai lembrar de mim. Porque você vai pensar, a frase que eu estou falando para você, a frase é a seguinte, eu estou com fome ou eu estou com vontade de comer? Então eu abri a geladeira e não é que eu lembrava dele mesmo? Eu lembrava, gente, eu estou com fome, estou com vontade de comer. Não, agora eu não estou com fome, estou com vontade de comer. Então eu fechava a geladeira, pegava uma água e tomava água. Por quê? Porque a gente foi muito, assim, certinho na alimentação. Nós mudamos exatamente, começamos a comer exatamente o que o médico mandou. Fizemos o regime politicamente, assim, correto, exatamente como era para fazer. Em um mês, eu perdi 12 quilos, fazendo o regime dele. Eu fazia 2 vezes por dia exercício físico. De manhã 1 hora e à noite 1 hora. Isso quer dizer o quê? Que a nossa alimentação mudou completamente, radicalmente. Assim, a gente comia batata frita pelo menos 5 vezes na semana a gente comia. Era muito, era quase todos os dias, né? Foi um preço muito alto que nós pagamos, porque a gente entendeu que comida aproxima as pessoas. Sim. Não é? De certa forma, sim, né? Em torno da mesa. Pois é, aliás, tudo acontece em torno da mesa. Fica mais à vontade. E a gente descobriu, na verdade, que assim, a maior parte dos nossos amigos estavam próximos por conta das saídas que a gente fazia e tal. Os próprios churrascos em casa, o brasileiro gosta, né? E nós não somos diferentes, nós amamos ter gente na nossa casa. Quem trabalha com música Quem gosta trabalha muito com música gosta mais ainda, gosta de picanha com gordura. Parece que tem notas musicais ali na picanha. E aí o que aconteceu foi que a gente percebeu, com as nossas mudanças de hábitos, nós começamos a perder alguns amigos. Porque a gente já não tinha mais aquela saída, porque a gente foi radical mesmo. A gente entendeu que para nós, esse start, essa mudança, Hélio, era uma questão de vida ou morte. No meu caso, principalmente. Então, assim, nós fomos muito radicais. E a gente, rapaz, por incrível que pareça, tem alguns amigos que se foram. Alguns colegas, né? A gente entende que é colegas hoje, né? Que se foram. E estavam também obesos já? Sim. Aí, rapaz, você sabe que nós entendemos que, de alguma forma, o fato de a gente ter emagrecido, e nós não somos esses chatos, né? De ficar cobrando os amigos, a gente não faz isso. Porque eu acho que a gente foi muito cobrado, e quanto mais a gente era cobrado, mais birra a gente fazia. Né? Duda, você precisa emagrecer, rapaz, agora que eu não vou emagrecer. Fazer o efeito contrário. Onde é que está o panetone aqui? Eu queria já procurar. Sim. Então, assim, o efeito era o contrário. Então, a gente não faz isso com os nossos amigos, obviamente. Mas a gente percebeu que o fato de a gente ter emagrecido, de certa forma, denuncia, né, o relaxo do outro. Né? Sem querer, sem a gente falar, sem a gente ser chato e tal. E aí alguns amigos, por conta das nossas mudanças de hábitos, não estão mais próximos da gente. A gente até entende, sabe? Porque assim, é ruim, né? A situação que a gente vivia ali, todo mundo junto, aí alguém chegava e falava, nossa, como vocês emagreceram, que coisa boa, e fala. E você, fala para outra pessoa, e você não vai emagrecer, não tá nos inconformados? Então a pessoa se sentia constrangida. Sim. Então alguns amigos acabaram deixando, né, de caminhar com a gente, porque ficava se sentindo constrangido. Mas ao mesmo tempo, vocês
vocês conquistaram muitos outros amigos, né? Vocês falaram em quase 500 pessoas Quase participando 500. desses grupos de atividade física. Isso. Nós começamos com 12, né, com 2, na 2. verdade. De repente eram 12. E aí foi quando, dia 1º de março desse ano, nós decidimos, então, dando a volta na praça, vamos ser um grupo. E aí a gente começou, então, a divulgar isso na página, Facebook, as mídias e tal. E aí, com 40 pessoas, a gente começou a ser procurado por TV local. E aí queriam conhecer a nossa história. A nossa história foi para a rede nacional. E aí nós continuamos contando a nossa história. E tudo isso a gente no processo de emagrecimento. E aí, de março para cá, hoje nós somos mais de 500 pessoas no projeto. Que beleza. Em Jacareí e em Jacareí, São José. São José dos Campos e recentemente em Fortaleza. A Fortaleza também? Fortaleza. Quando foi para a rede nacional, as pessoas começaram a ligar para a gente abrir esse projeto, montar esse projeto na cidade. Onde é que não tem essa necessidade hoje? Né? Acabamos de ver essa pesquisa de mais de 53% hoje, pessoas acima do peso. E aí a gente entende que essa é uma necessidade hoje global, é uma necessidade que nós temos em todos os lugares. E nós começamos a receber, então, uma série de ligações dizendo, vamos abrir esse projeto aqui na cidade e tal, mas nós ainda somos pessoas físicas, então nós nem conseguimos ainda estabelecer o nosso projeto como uma associação, que é o nosso próximo passo. Porque o nosso sonho, Hélio, é levar esse projeto, essa mudança de vida, essa esperança para o Brasil inteiro. Que bom, que bom. E esse grupo ele está se reunindo somente no período da noite? Continua só no período da noite? Isso. Por enquanto nós estamos no período da noite, né? Nós em Jacareí temos 2 treinos, que é às 21 e às 22h30. Em São José tem às 21 horas e em Fortaleza às 21 horas também. Então nos 3 lugares ainda é período noturno, mas a nossa ideia é ter períodos diurnos na parte da manhã também. Inclusive já estamos até pensando nisso em Jacareí, o próximo passo. E vocês só usam espaços públicos para isso? Praças, parques da cidade? Hoje o nosso quartel-general são as praças. Então hoje nós nos reunimos numa praça em Jacareí, nos reunimos numa área verde em São José dos Campos e também numa praça em Fortaleza. Mas hoje o nosso quartel-general. A gente paga um preço também por isso, porque a gente está numa época que chove e tal, e quando chove, então, a gente acaba tendo que cancelar os nossos treinos. Então, a gente está tentando ir atrás de espaços públicos também, mais fechados, que vai nos socorrer numa eventualidade de chuva e que a gente pode, no caso, levar esse treino para dentro de um espaço. Ok. Olha, está muito interessante ouvir aquilo que vocês experimentaram, né, nessa transformação de vida, do estilo de vida, mas nós vamos para um breve intervalo e já já retornaremos então com a segunda parte da nossa entrevista. Olá, voltamos então para a segunda parte do programa Assembleia Convida e hoje estamos aqui com a presença do casal Duda e Thalita, falando sobre a experiência deles em relação à atividade física, à rotina de alimentação e o projeto deles chamado Inconformados, um projeto que eles têm já na cidade de Jacareí, na cidade de São José dos Campos, em Fortaleza, né, no Ceará, e parece que está crescendo, mais de 500 pessoas participando e eles estão contando aqui então a experiência vivida por eles, tão exitosa, né? Duda e Thalita, vocês durante esse período, né, de um ano e pouco, vocês lutaram e eu gostei do que a Thalita falou. O médico disse que quando você abrisse a geladeira então, você tinha que pensar direito, né, se estava realmente com fome ou se você estava somente com vontade de comer algo, né? Como é que é essa diferença para você quando você chegava na geladeira e se perguntava isso? Então, na verdade, eu percebo assim que antes eu tinha costume de comer. Então, quando eu não comia, eu dava um tempo muito grande de comer, mas quando eu ia comer, eu comia muito, desesperadamente. Então, você vai acostumando, seu estômago vai dilatando, né? Então, vai acostumando a comer muito. E a tendência é ir aumentando, nunca é ir diminuindo. Quando ele falou isso pra mim, me chamou muita atenção. E toda vez que eu ia pegar alguma coisa para comer, eu pensava, tô com fome, tô com vontade de comer.
Então, às vezes, eu tinha que lutar comigo mesmo, porque eu estava com muita vontade de comer, não com fome. Mas a vontade de comer é o que faz você querer ir lá e comer, né? Desesperado. Então, eu vencia aquilo, pegava um pouco de água e tomava água e passava aquele desespero de comer. Eu sempre estava com fome e com vontade de comer. As duas coisas. Sempre, Mas isso porque, como a Thalita disse, talvez o estômago já estivesse dilatado. Então a necessidade existia também, né? E a vontade vinha junto com a fome e as duas coisas aconteciam simultaneamente. E era uma luta sempre. Sempre a gente escolheu o cardápio correto, sempre foi... Então, mas essa disciplina vocês passaram a ter, quer dizer, é uma força de vontade, uma determinação para mudar a vida, a melhoria na saúde e eu acho que deve ser muito difícil você resistir. Eu lembro que eu nunca tive problema de obesidade, né? Eu mantenho esses 64 quilos há mais de 20 anos. Mas eu sei que nos poucos períodos que eu passo em casa, assim, à vontade, quando a gente está em casa, né, eu fico muito tempo fora. O meu trabalho exige que eu fique muito tempo fora. Então, no pequeno período que eu estou em casa, se eu estiver à vontade, assim, sem compromisso naquele momento, meia horinha, uma horinha, estando em casa parece dar vontade de beliscar alguma coisa. Vai na geladeira, se tiver alguma coisa que chame a atenção dos olhos, né, e abra o apetite da gente, a gente acaba comendo, né? E algumas vezes já pensei, mas eu já comi agora há pouco, eu acho que eu não tenho necessidade. É melhor não comer então. Se eu não estou sentindo necessidade ou fome, é somente vontade, é o que a Thalita disse. É isso mesmo. Então, na verdade, assim, a gente precisa entender que não tem segredo para emagrecer. É exatamente o que toda entrevista, toda reportagem que a gente vê, a gente escuta. Que é o quê? Aprender a comer correto, nas horas corretas e fazer exercício físico. É as duas coisas juntas. Só que a gente se engana, né? A gente acha que não precisa disso, e precisa. Então, hoje, por exemplo, a nossa alimentação é de 3 em 3 horas. O meu estômago ronca de 3 em 3 horas. Por quê? Porque eu como pouco. Eu como exatamente o que o médico me permite comer. Talvez, se eu não estivesse nesse regime, talvez eu estaria comendo mais, mas eu me policio. Por quê? Porque não é fome, é vontade de comer. Então, é um costume que a gente tem que ir mudando todos os dias, porque a nossa tendência, principalmente quem tem uma cabeça de obesa, que gosta de comer, a nossa tendência é sempre comer mais do que o que precisa. E o que a gente percebe hoje, depois dessa disciplina, é que a gente não dá conta mais de comer no volume que a gente comia antes. O estômago diminuiu? Não sei se diminuiu, mas eu acho que é possível, né? Porque é musculatura. Mas o que a gente percebe é que quando a gente vai numa churrascaria, porque a gente não ficou obcecado, né? Hoje, a gente se dá o direito de comer uma pizza. O que mudou muito na nossa vida foi o ritmo de atividade física que a gente tem, que é absurda, né? Essa semana, no mesmo dia de manhã, eu corri meus 5 quilômetros. Depois eu fui para o meu treino de crossfit e fui jogar squash. Então, assim, e tranquilamente. Então, mudou muito os nossos hábitos. A gente consegue hoje disciplinar não só a questão da alimentação, mas também da atividade física. Mas quando a gente vai comer uma pizza ou vai numa churrascaria, o volume é muito menor, porque nós acostumamos a comer pouco. Agora, uma curiosidade. Atividade física e disciplina na alimentação tem que caminhar junto para dar resultado? Eu fico imaginando assim, se a pessoa resolve querer emagrecer por uma dieta, por um regime, e somente ficar nessa daí que o médico conseguiu incutir na sua mente e você não esquece, Thalita, eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Acho que só isso talvez não traga uma satisfação para a pessoa, né? Aí fica só sacrifício, luta e parece que não dá a satisfação ou o prazer na vida, né? Então, lá no projeto a gente sempre comenta assim, a gente precisa ver resultado. A pessoa que é muito acima do peso, se ela não vê resultado, ela desiste rápido. Ela desiste fácil. A balança não é nossa inimiga, né? Não é. Nesse ela caso, tem que ser ela começa amiga. a ser a nossa amiga. Estimula. Ela tem que te estimular a continuar. Então, não adianta você se matar em fazer exercício físico lá numa noite, aí você chegar em casa, comer desesperadamente. Não adianta. Então, ele tem que caminhar junto, tanto a alimentação quanto o exercício físico. O exercício físico vai fazer você perder a caloria. E a alimentação, ela vai deixar você deixar de ganhar quilo.
Tá. Então a gente precisa equilibrar, é isso. A alimentação nos ajuda, mas o exercício ajuda mais ainda. É uma coisa que acompanha a outra. E hoje no projeto, Hélio, não é mais só a nossa história. Nós temos o projeto há aproximadamente 8 meses, começamos em março. E nosso projeto hoje, todo final de treino, nós fazemos questão de mostrar os resultados, não nosso mais, mas os resultados das pessoas que estão participando do projeto. Então é comum hoje alguém levantar a mão e falar, olha Duda, eu gostaria de contar aqui a minha história. A gente dá a oportunidade para os depoimentos, porque a gente acredita que é a história de um influenciando na história do outro. A gente tem aprendido no projeto que é vida na vida. Né? Nessa época tão virtual das coisas, né? De tanta internet, a gente no projeto a gente aproxima, a gente gosta do toque, a gente gosta do vida na vida. E a gente gosta de expor as histórias dos outros. Então é comum hoje, olha, faz um mês que eu estou aqui, eu já perdi 4. Faz um mês que eu estou aqui e eu já consigo dormir. A gente não valoriza só a perca de peso, mas são as mudanças de hábitos que a gente percebe a cada dia, testemunho. Tem uma história fantástica que eu preciso contar de uma participante do projeto, o nome dela é Elaine, e essa participante, ela tem um problema de nascença no pulmão, e ela diz, Duda, faz todos os anos da minha vida, eu tenho que ir para fazer um teste, para começar a medir, sempre para medir, ver o nível que está a minha respiração. E é normal, então, ela ir fazer um teste onde ela tem que soprar um saquinho de papel, coisa que para a gente é, né, banal, simples. E ela disse que ela nunca conseguiu soprar o saquinho de papel. E fazia 2, 3 meses que ela estava no projeto. E um dia, então, essa mulher levanta... Eu sou o chorão do projeto, né? A Thalita me conhece, sabe que para tudo eu estou chorando, me emociono. E ela levanta, então, a mão e diz, olha, pela primeira vez ontem eu fui no meu médico e consegui soprar o saquinho de papel. Histórias como a da Elaine nós temos todos os dias hoje. Pessoas que pararam de roncar e aí a mulher agradece. Entre outras histórias, né? Gente que está há 6 meses no projeto que perdeu 30 quilos. Né? A nossa história, nosso projeto hoje tem experiências de vidas que a gente não acredita que o projeto... a gente nunca sonhou. Hoje a nossa vida é o projeto. Quando a gente olha para o resultado nas pessoas, é a maior alegria da nossa vida. A gente fica mais feliz hoje com o resultado das pessoas do que aconteceu com a gente. E essa alegria, quando eu falei de é um sacrifício fazer uma dieta, a atividade física também exige perseverança para se manter fazendo, né, atividade física. Mas o resultado dessas duas coisas, né, tanto a dieta como a atividade física, ela traz satisfação, né? Ela traz prazer, né? Não só por ver o resultado lá da balança, mas também é o que você falou, a qualidade de vida das pessoas melhora, Sim. Passa a não roncar, passa a dormir com maior qualidade de sono, passa a poder soprar um saquinho de papel, tudo isso traz satisfação, as pessoas passam a ser mais felizes. Recentemente nós tivemos um depoimento de uma participante chamada Andréia. O nosso treino acaba por volta, um treino, porque nós temos 2 treinos em Jacareí hoje, um começa às 9 da noite e o outro às 10h30. Em São José dos Campos às 9 da noite e em Fortaleza às 9h30. E o depoimento é de uma pessoa de Jacareí, dizendo que ela vai dormir à meia-noite e que ela tem que levantar às 4 da manhã, porque ela trabalha numa fábrica. Puxa. E ela disse assim, Duda, a minha disposição é outra. Eu dormia... Mais cedo, tempo? Só que eu ficava o dia inteiro destruída, sem disposição para nada. Então, é muito comum a gente ver depoimentos de pessoas que dizem que a disposição no dia a dia, num simples fazer de alguma coisa que é comum, as pessoas têm disposição. Donas de casa dizendo, olha, hoje eu consigo arrumar, fazer a minha faxina com muito mais disposição. Então, é muito legal esse tipo de depoimento de entender que não muda, não é só o peso, mas a qualidade de vida. Essa semana, uma mulher foi dar um testemunho, ela falou que ela tinha ido a primeira vez e ela chegou em casa acabada, cansada, porque para uma pessoa que não está acostumada a fazer exercício físico, pegar 1h30 de exercício, judia, né? E daí ela ainda pensou assim, nossa, amanhã não vou aguentar de tanta dor no corpo. O marido dela chegou no outro dia, 5 horas da tarde, falou assim, nossa, a casa tá tudo arrumada, tá tudo... O que aconteceu aqui? Eu achei que hoje você não ia fazer nada, você não ia estar aguentando de dor. Ela falou assim, olha, pois eu acordei com uma disposição, arrumei a casa, arrumei tudo, já fui na cidade. Então, quer dizer, muda. Não é só
a qualidade de peso, né, de diminuir de peso, não. É a qualidade de vida. A qualidade de vida da pessoa muda todinha. Tudo muda quando você muda. A gente está percebendo isso. A gente gosta muito, né? O Inconformados, eu acho que a gente pode usar isso para tudo na vida, na verdade. Né? A gente está inconformado hoje com tanta corrupção, com tantas coisas que nos deixa triste. E aí, rapaz, a gente tem percebido que tudo muda quando você muda. Né? A gente entende que a corrupção não está só nos autos, né? A gente pode ser corrupto, né? Não cuidando do nosso corpo. Né? A gente pode entender o que a autossabotagem é a pior corrupção que se pode existir. Começar né? a mudar por nós mesmos. Por nós. Então, eu comecei, a Thalita começou. Nós perdemos, Hélio, 107 quilos juntos. Opa, a soma dos dois? A soma dos dois. 107 a menos. Em 9 meses eu perdi 60 quilos. Então conta pra gente, você estava com 150, 150 foi o máximo quilos. peso. Isso, hoje eu estou com 88. 88, Isso, são então 62 já são quilos a 62. menos. Isso, mas em 9 meses eu perdi 60 quilos. E a Thalita? Eu perdi 45 em 7 meses. 45. 45 quilos. Eu pesava 115 e fui para 70. Então é uma mudança muito grande, né? É uma pessoa, a gente fala que cada um eliminou uma pessoa. É, vocês carregavam uma pessoa a mais aí, né? Das costas, ou em vários lugares do corpo, né? E tudo muda quando a gente muda. Então a gente gosta, eu acho que nós temos, acho que é humano, né? Eu ia dizer que é do brasileiro, não é do brasileiro, acho que é do ser humano. Nós reclamamos demais da vida. Né? Tanto é que nós temos alguns fatores que nos ajudam a sempre continuar conduzindo o nosso projeto. A gente chama esse fator de GDF. GDF, são iniciais. Isso, são iniciais. Que G é de gratidão, o D é de decisão e o F é de foco. Então a gente anuncia isso todos os dias. Então a gente tem que trocar, eu acho que o nosso discurso de estar difícil demais, eu não consigo. Por gratidão. Né? Por gratidão. Gratidão a quem? Nós reconhecemos que a vida é dada por Deus. E a decisão é, peraí, eu preciso fazer alguma coisa em relação a essa vida. E aí quando a gente vê pessoas na praça, 10h30 da noite, 9 horas, 11 horas da noite, a gente percebe que as pessoas estão decidindo pela vida. E é muito fácil hoje, aliás, eu acho que é mais fácil perder o foco do que continuar no foco. Então nós estamos dizendo que a família Inconformados existe inclusive para ajudar o outro a permanecer no foco. Então a gente criou uma cultura no projeto que quando você não vai lá, não aparece, a gente já dá um jeito de, sentiu sua falta. Né? Então vocês têm uma interação fora daquele momento também, de manter contatos. O projeto não é só na praça. Né? Durante o dia todo, a gente posta dicas importantes no grupo que a gente tem no Face, no WhatsApp. Tem um relacionamento que são os meios de comunicação. Entre os membros desse grupo. Perfeitamente. Né? Mas que bom. Gratidão, decisão e foco. É o que isso daí é o que tem que estar no coração de cada um. E um ajudando o outro também a permanecer nesse foco. Um incentivando o outro isso e ajudando. Isso a gente fala sempre lá no projeto, porque quando éramos só 2... Às vezes a gente não queria ir, né? Porque o nosso corpo muitas vezes não quer. Você está cansado, você chega tarde em casa e fala, hoje eu não quero fazer exercício. Então eu tinha só o Duda para me incentivar. Não, Thalita, vamos, hoje a gente precisa ir. E era vice-versa, né? Agora, com os Inconformados ficou muito mais fácil. Imagina, 130, 140 pessoas em um período. Então, assim, a gente sempre fala, não perca o foco. Aqui tem muita gente para te incentivar, para contar as histórias que estão acontecendo na vida dela, a mudança. E isso aí inspira outras pessoas. É por isso que a gente acredita que é um grupo que está crescendo tanto. Porque, vamos pensar, né? Em 8 meses, quase 500 pessoas. Verdade, rápido, né? Rápido. Crescimento muito Nós rápido. temos uma frase que rege o projeto, que desde o início, né, a frase funcionou comigo e com a Thalita, e depois nós levamos a frase para dentro do projeto. A frase é, chega de desculpas. Chega de desculpas. Nós descobrimos, Hélio, que nós temos uma desculpa perfeita para tudo que a gente vai fazer na vida. O ser humano é danado para colocar desculpa em tudo. Ou tá frio demais, ou é a chuva, ou é o sol. Ou né? tem Cansado. o filho, não tem com quem deixar. Hoje, na praça, tem cerca de 20 a 30 crianças que ficam na mesma praça, enquanto os pais estão caminhando, correndo, a criançada tá lá brincando no parquinho, se divertindo. Por quê?
Porque desculpa a gente vai ter sempre. A gente vai Verdade. ter desculpa por causa que tem o filho, a gente vai ter desculpa por causa do frio, por tudo. E- Só que o que precisa é da mudança. Você falou aí de desculpa. O ser humano, por natureza, ele é muito preguiçoso, né? Sim. E quando a gente realmente... Ah, tem foto de você aí, ô Duda. A diferença é grande mesmo, visualmente. E aqui, ó, essa... 150. Isso, ali tá menos 57, né? Foi, não sei se acho que é interessante falar, Sim. nós fizemos uma cirurgia de plástica, né, chamado abdominoplastia. Ah, depois de perder o peso... Isso, e aquela foto onde eu tô lá do joinha ali, Sim. menos 57, Tava uma sobrando foto pele. recente, quando eu tinha acabado de fazer a cirurgia. Então estava ainda um pouco inchado e tal, depois ainda perdi mais 5 quilos ainda. Mas assim, foi necessário a gente fazer a abdominoplastia. Eu perdi, ao todo então, 62 quilos. Com 60 quilos foi quando eu fiz a cirurgia. A cirurgia para retirar a Retirada pele de que pele. estava sobrando. Isso. Isso é normal, né? Todo Isso mundo é que normal. perde muito peso fica com pele sobrando, Então, tem na que retirar. verdade, nem é normal. Eu conheci um amigo também que perdeu a mesma coisa que eu perdi, mas o corpo dele permitiu com que a barriguinha dele ficasse bonitinha e tal. Talvez É mais por tendência, né? pela tendência. Sim. E ele era um pouco mais moreno também, acho que isso ajudou. Né? Ô, Duda, mas é que essa foto aí não é a Thalita, não é? Rapaz, Você não tá lembrando dela assim? ó, eu prefiro a do lado ali. Ela tá muito diferente, Thalita. Bem diferente, né? Olha, não parece você mesmo, hein? Bastante Você perdeu, coisa. então, 44, conforme a foto mostra aí. 45 agora. Ah, sim. Isso. Atualizando Agora já tá já 45. isso. Você também fez a retirada de pele, a cirurgia para tirar a Isso. pele que sobrou. Isso, exatamente. Eu sou de família italiana, né? Então é família bem grande, bem obesa. E eu tive que retirar, eu tirei 2,5 kg de barriga e 1 kg de pele de seio. É muita coisa. Mas Muito. tudo é pele. Tudo é pele. Não era mais gordura, é só Não, pele. era pele. Porque a gordura a gente elimina com exercício físico e o que sobra é a pele. Quando a pessoa tem uma tendência boa familiar e a pele é mais firme, ela volta. Só que quando a pessoa tem uma pele mais mole, ela cai a pele. Então é só com cirurgia. Então existem casos de pessoas que emagrecem o mesmo tanto que eu emagreci, por exemplo, e não precisa fazer. Mas não era o nosso caso. E no nosso caso, já desde que nós começamos a emagrecer, o médico já falou pra gente, o caso de vocês vão ter que retirar a pele. Mas olha, a satisfação é tão grande. Menina, eu fiz essa cirurgia com tanto prazer que, olha, nem dor eu tive. Nem dor eu Que tive. não é o meu caso, velho. Mas aí você é homem. A maioria dos participantes aí, vocês percebem essa mudança no ânimo, na alegria de cada um? Vocês percebem no dia a dia a diferença de quando eles chegaram no projeto Inconformados e depois, com o tempo passando, a diferença no... Sim, eu tenho várias histórias minha que eu passei por situações constrangedoras sendo obeso. Então, eu já quebrei escadinha de barco, de escuna, que a gente pulava na água, daí tem que subir agora, aí eu ia lá e pô, quebrava a escada. Eu já derrubei um monte de velhinho, essa história também é fantástica. Meu sonho era andar naquele banana boat que tem na praia. E aí eu falei, um dia eu vou ter coragem. Um dia eu disse pra Thalita, amor, é hoje. E aí eu fui, rapaz. Aí eu fui, só que tava tendo uma excursãozinha de uma empresa lá. E aí tinha uma vaga nesse banana. Aquela que a lancha pega, todo mundo senta e tal. Puxa, aquele Pois inflável lá. O inflável. E aí eu falei, vai ser a maior, e eu com os meus 150 quilos, vai ser a maior experiência da minha vida. Eu fui lá e colocaram no meio. E já avisaram, olha, isso aqui não tem aventura, então não pode cair o banana. Eram todos velhinhos e tal. E aí, porque todo gordo tem ideias fantásticas, né? Eu não sei o que acontece, mas a gente tem mais ideias, a gente é criativo demais. E aí, Hélio, lá no meio, com a lanchinha indo, e eu falei, rapaz, eu vou botar o pé na água, que deve ser uma sensação incrível. Eu esqueci que tinha, né, a velocidade do banana com a água, falei, não pensei Freou. direito, e eu freiei e eu virei o banana, aí eu derrubei todos os velhinhos. A questão é que eu fui o único que não conseguia subir no banana de volta. E aí virou uma tragédia aquilo lá, os velhinhos querendo me deixar, me abandonar, e eu passei por várias dessas. O que acontece, respondendo a sua pergunta, é que eu sempre tive um grande complexo em mim. Eu nunca tirei, para você ter ideia, nesse tempo todo, camiseta na praia. Porque eu sempre tive complexo, eu sempre tive vergonha. A Thalita sempre foi muito desencanada,
mas eu não. Eu era o cara que ficava com a minha camiseta debaixo do guarda-sol. Se tivesse que ir para a praia, eu ia de camiseta e não tinha quem fizesse eu tirar a camiseta. Eu percebo que existe um grande problema que é o complexo. E eu vejo que as pessoas têm vencido isso a cada dia na praça. Então, saiu o semblante. Nesses depoimentos finais, as pessoas, olha, eu estava em depressão, não estou mais. Então, as pessoas têm mudado muito. O ânimo, a vida, o dia a dia. A alegria é outra, Alegria né? é outra. E vocês, com esse projeto, vocês pretendem crescer, né? Vocês falaram que estão montando uma entidade, né? O CNPJ, para que essa entidade de ajuda às pessoas, né? Do Inconformados, ele cresça. Até onde vocês acham que chegarão com o projeto? Pode responder. Então, na verdade, é assim, nós temos muitos sonhos grandes, só que a gente sabe que a maioria deles a gente só vai conseguir através de uma ONG. Então, nós estamos caminhando exatamente no caminho certo, fazendo tudo o que é correto, o que manda a lei, para nós alcançarmos os nossos objetivos. Hoje, o nosso maior sonho é ter um centro de treinamento onde a gente possa atingir essas pessoas carentes, onde a gente tem uma academia que a gente possa atender pessoas obesas, onde a gente tenha profissionais atendendo psicólogos, porque a gordura não é só na pele, não é só na barriga, não, a gordura é na mente, a gente precisa mudar tudo isso. Então, a gente gostaria de ter psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas, fisioterapeutas, profissionais na área de educação física, muitas coisas. Mas isso aí são sonhos para o futuro. E levar isso para o Brasil. Nosso sonho é esse. Tá, mas começando na região, talvez, do Vale do Paraíba, montar um centro de treinamento para pessoas que estão com obesidade e queiram entrar nesse projeto Inconformados, mas seria, então, uma entidade filantrópica, uma forma de ajudar as pessoas que estão precisando desse apoio e ajuda nessa hora. A gente diz, Hélio, que o projeto Inconformados hoje é uma grande fábrica de esperança. E é isso que é o nosso sonho. Nós não tínhamos e hoje nós fomos alcançados por essa esperança e hoje nós queremos transmitir essa esperança. Hoje nós damos palestras para pacientes que vão para bariátricas e é muito diferente quando alguém passou por isso. É muito diferente. Então a gente percebe o brilho no olhar das pessoas. Opa, é possível. Então a gente quer levar essa esperança para as pessoas. E para essas pessoas que estão nos assistindo agora e se interessam em conhecer o projeto ou até solicitar esse tipo de ajuda, uma palestra ou ajudar a implantar o projeto na sua cidade, de que forma, qual o contato? Vocês têm algum site, algo que possa facilitar o contato dessas pessoas que estarão agora nos assistindo? Sim, nós temos hoje o nosso site que é www.projetoinconformados.com.br. E a gente também tem a nossa página no Facebook, que é Inconformados Duda, Inconformados Thalita. Olha, que beleza. Então, quem quiser fazer contato, pedir uma ajuda, uma orientação, estamos ou à disposição. Recebê-los para uma palestra. Até para iniciar o projeto em outro lugar. Nós vamos até o lugar e a gente vai bater um papo. Olha, é muito bom ter esse papo com vocês. Nosso tempo está se esgotando. Talvez a gente terá outra oportunidade para falar um pouco mais sobre esse projeto e provavelmente esse projeto crescerá conforme a esperança que vocês têm e conforme também é o projeto, é um projeto para levar esperança para as pessoas. Então, eu queria agradecer por hora, pela disposição de vocês virem até aqui à Assembleia, participarem dessa entrevista e contribuírem com essas informações tão boas. Muito obrigado. Nós vamos aqui encerrando esse programa, a Assembleia Convida. Muito agradecido a vocês. Deus abençoe a família toda. Obrigado. E continue contando com a Assembleia Legislativa para um apoio, né, que talvez vocês precisem e o Poder Público possa oferecer. Então, continue com isso e nós agradecemos a participação de todos. Querendo fazer contato, vocês têm o site aí, então poderá fazer esse contato e receber a ajuda desse casal de amigos. Um abraço a todos e até a próxima.